Estou muito feliz de estar aqui. Essa é uma manhã muito especial. Eu não quero demorar para começar. O tema que me foi confiado é um tema muito interessante, porque fala do nosso propósito como mulher, fala do nosso propósito como família. Diz o propósito da mulher para a expansão da sua família. Amém, queridos? E eu quero começar lendo e pedindo para colocar na tela, porque todo mundo tem papel e caneta, eu acho que é importante a gente anotar, e eu sempre anoto muito, porque é uma forma de você memorizar, é uma forma de você absorver melhor. E eu quero que você anote o máximo que você puder, para que isso se torne ferramentas, chaves, para te ajudar nesse grande propósito de ser bênção na sua casa, bênção no seu novo tempo de 2024, que daqui a pouquinho está chegando. Então, vamos ler rapidamente qual é o significado literal de expansão. Coloca na tela, por favor. Eu separei aqui rapidamente. Nós ouvimos um pouco sobre isso ontem, mas eu quero que você possa ler comigo. Expansão, número 1, quer dizer aumento de crescimento. Número 2, qualidade do que se alarga, amplia, cresce. Crescimento sem fronteiras. Ato de expandir-se. Número 3, expansão quer dizer ação de expandir, de aumentar, de alargar, de ampliar algo. Aumento, alargamento, expansão territorial, comercial e econômica. Amém? Esse é o ano. Eu digo esse porque a gente já está transicionando. Daqui a pouquinho, daqui a poucos dias, a gente entrou em 2024, mas a gente já está com o pé lá, profeticamente, né? 2024 é o tempo da expansão na sua e na minha vida. O tempo de ser alargado, de expandir, de aumentar o crescimento. E se alargar dói, incomoda, porque a gente tem que sair da zona de conforto. É mergulhar no novo, é focar no propósito, é não se distrair. Porém, tudo que eu foco, expande. Diga, tudo que eu foco, expande. Amém? Amplia, cresce, aumenta, se desenvolve. Tudo que eu foco tem crescimento. Nós precisamos tirar o foco das distrações. O foco das nossas limitações. Mulheres, por favor, vocês são úteis na obra de Deus. Não somente servindo na casa, mas servindo pregando. Talvez você pense, não, eu não tenho habilidade para pregar. Foca na palavra, foca na Bíblia. Para você expandir, crescer e abrir a sua boca. E ser um canal do céu. Nesse lugar, em Orlando e nessa geração. Amém? Tira o foco dos defeitos, da sua limitação e coloca o foco no seu potencial, nas suas qualidades, nos benefícios, naquilo que Deus te entregou. Porque Deus entregou coisas para vocês que não entregou para mim. E quando eu foco naquilo que Deus me entregou, eu expando, eu cresço, eu sou útil, eu produzo. É por isso que toda expansão ela precisa passar por uma reforma, por uma mudança de forma. É desconfortável, mas é preciso, é necessário. Por favor, coloca na tela Isaías 54, versículo 2 e 3, é o versículo-chave que eu vou usar para falar sobre esse tema. Diz assim: amplie o lugar onde você mora, construa mais um cômodo, aumente a sua casa e não economize isso. Pois logo você transbordará para todos os lados. Seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Amém? Só até aqui. Aqui o profeta Isaías ele fala sobre expansão. E na interpretação literal, histórica, o texto fala que no ano 700 ou 800 a.C. era um momento de grande expectativa para a nação de Israel. O profeta estava falando sobre algo que viria a acontecer para a restauração da nação de Israel. Ele estava falando de um momento de reconstrução. Repita comigo, reconstrução. É isso aí. Deus daria para Israel um momento de reestruturação da própria nação. E eu declaro essa palavra profética sobre a sua e sobre a minha vida, amém? Sobre esse ano de 2024. Esse será um ano de restauração, reconstrução e reestruturação. Você recebe? Aleluia. Por isso eu quero pedir aqui licença para fazer uma interpretação e uma aplicação, tanto moral quanto espiritual, sobre esse versículo, sobre essa passagem que nós lemos. Eu quero falar de 3 tópicos sobre o propósito da mulher para a expansão da sua família. E o primeiro tópico, eu quero que você leia comigo, é que a verdadeira expansão começa na sua casa. Diga, dentro do meu lar.
Amém? A verdadeira expansão, ela começa onde? Dentro de casa. A gente leu aqui o início do versículo de Isaías 54:2. Amplie o lugar onde você mora, construa mais um cômodo, aumente a sua casa e não economize nisso. Amém? Aleluia. Alargue o espaço da tua tenda, o todo da sua habitação, e não o impeça. Alongue as cordas e firme bem as estacas. Quando eu me alargo em casa, eu estou apto para esse novo tempo de crescimento, de expansão e de conquistas. Eu quero te fazer algumas perguntas só para você pensar, e se você quiser escrever, é importante você se lembrar desses pontos, para ver se você realmente está expandindo. Casais que estão aqui, quantos casados nós temos? Levante sua mão. Glória a Deus. Que tipo de esposa você é, mulher de Deus? Que tipo de marido você é, homem de Deus? Você é exemplo para os seus filhos? Seus filhos olham para você e querem repetir o que você faz? Querem ser como você? Pais, homens, você gostaria que o seu filho fosse um marido como você é? Pense nisso. Mães, você gostaria que a sua filha fosse uma esposa como você é? Você é um exemplo que você gostaria que seus filhos fossem? Como é o seu casamento? Ele é um modelo? Ele é um referencial dentro de casa? Os seus filhos vão querer ter um casamento como o seu? Você vai ser uma inspiração para eles se casarem? Tem muita gente que não quer casar porque olha para dentro de casa e não vê um modelo, não vê um exemplo, não vê uma referência. Você é um testemunho dentro do seu próprio lar? Você tem sido esse referencial? Ou você é uma bênção do lado de fora e quando chega em casa você é um terror? Tem muita gente que é assim, muito crente que é assim. Ontem mesmo eu estava conversando com uma irmã que está passando uma crise no casamento e diz que o marido é uma bênção na igreja, chega em casa, ele trata mal ela na frente dos filhos e os filhos estão assistindo aquilo. Um péssimo referencial. Tanto para o casamento quanto para os filhos olharem o pai como um modelo. Para a filha olhar e falar, eu não quero me casar com um homem que tem esse comportamento igual ao meu pai. Pense nisso. Você tem sido um referencial para os seus filhos? E filhos, todos nós aqui somos filhos, né? Que tipo de filho você é? Você obedece? Você honra os seus pais? Você entende sobre honra? Você gostaria que os seus filhos fossem como você? Pense nisso. Se você quer ser um bom marido, uma boa esposa, você também precisa ser um bom filho. Amém? Ali é o treinamento. Se você é um bom filho, você será uma boa esposa, um bom marido. Quando eu passo por uma expansão dando fruto dentro de casa, dentro do meu próprio lar, assim eu estou preparado para expansões maiores. Talvez você pense, não, mas a minha vida profissional, uma correria, eu não tenho tempo em casa, eu não invisto tempo porque eu tenho que trabalhar, porque eu preciso produzir. Mas cuidado, porque nenhum sucesso profissional justifica o fracasso familiar. Nenhum sucesso profissional justifica o fracasso familiar. Em casa, nós precisamos dar o melhor sorriso, a melhor voz, a melhor resposta, o melhor testemunho. Quando eu passo por uma mudança dentro dos relacionamentos mais íntimos, novos lugares são conquistados. Amém? Eu estou falando sobre o tópico número 1. A verdadeira expansão começa dentro da sua casa. Quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. Você pode dizer amém por isso? Anote essa frase. Quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. O meu casamento é impactado, a minha casa, a minha família é alcançada. A verdadeira expansão começa dentro de casa. E aí vem a colheita, segundo tópico. Quando eu mudo, eu dou testemunho. E no segundo tópico diz, a expansão exterior é o resultado da expansão interior. Aleluia! Pois logo você transbordará para todos os lados. Você recebe isso? Isaías 54:3, o texto fala de honra. Transbordar para todos os lados fala de honra. Quem aqui quer ser honrado em 2024? A gente quer, né? Colher, a gente quer dar certo, a gente quer honra. Mas quando eu expando dentro, eu alcanço fora. Amém? Quando eu expando aqui, ó, dentro, eu vou alcançar lá fora. Eu vou alcançar honra.
Eu vou alcançar favor de Deus. Eu colho frutos fora. Eu alcanço sucesso. Eu performo na vida. Eu dou certo. Essa é uma consequência natural. O futuro só obedece a uma voz, a voz da nossa semeadura. Amém? Primeiro eu conquisto em casa, depois eu conquisto fora. Aí eu transbordo para todos os lados e a minha vida passa a frutificar. Um posicionamento de obediência e santidade muda o rumo da nossa história. Eu sou prova viva disso. Estou convertida há 20 anos e a minha conversão mudou minha sorte, mudou minha colheita, mudou meu futuro, mudou tudo na minha vida. Eu achava que eu tinha tudo, mas eu não tinha nada. Mas a partir de uma escolha, de um posicionamento, de uma expansão interior, Deus mudou a minha história, mudou a minha sorte. Porque quando eu expando, tudo expande ao meu redor. Eu transbordo para todos os lados. Eu não só tenho resultados para a minha vida, mas eu transbordo para todos os lados. Eu alcanço uma geração inteira e deixo um legado inspirador. Amém? Se você quiser mudar o mundo, comece primeiro mudando você. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ler rapidamente, meu iPad pulou lá para baixo, como diz um pastor que eu conheço, o inimigo está furioso. Vamos para o tópico número 3, eu já vou ler com vocês aqui, que ele vai aparecer rapidamente para mim. Isso acontece com todo mundo. Aleluia. Quem está sendo abençoado com essa conferência, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá para o terceiro tópico. Já vou achar aqui, senão eu vou ler direto dali. Aleluia. Estruturas bem enraizadas geram frutos para expansão. E a referência é que nós lemos aqui Isaías 54, mas no versículo 3. Seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Essa é uma outra colheita de expansão. Quando eu me expando dentro, a minha família vai colher fora. Quando eu me expando, aqueles que estão ao meu lado, ao meu redor, os mais próximos, os meus familiares, aqueles que eu amo, vão colher também. Você já experimentou isso? Quando você dá certo em algo, quando você é assertivo em algo que você está se preparando, quando você conquista um bom emprego, quando você acerta numa escolha, aqueles que estão à sua volta são beneficiados também. Isso é fato, amém? Quando eu amadureço, eu derramo bênçãos nos meus. Quando eu me alargo, eu proporciono com que a minha família desfrute também. A melhor coisa é você poder abençoar aqueles que estão próximos de você. É como você ganhar uma grande viagem para dar a volta ao mundo e você não querer ir sozinho. Não faz sentido, né? Você quer levar quem você ama, você quer abençoar aqueles que estão próximos de você. A melhor coisa é você entender que quando você é abençoado, você pode estender essa bênção sobre a sua casa, sobre os seus familiares. Eles podem desfrutar também daquilo que você plantou. Um exemplo assim prático que eu quero falar da minha vida, quando eu fiz uma mudança alimentar, aquilo foi uma expansão tão grande no meu posicionamento para cuidar da minha saúde, da minha vida pessoal, que isso expandiu para toda a minha família. A começar pelo meu marido, os meus pais, as minhas irmãs, as pessoas que estão próximas de mim, começaram a ser inspirados naturalmente, ser abençoados. Hoje minha mãe me liga, falando, filho, o que eu como no café, no lanche e na janta? Eu falo, mãe, não sou nutricionista, mas eu posso te ajudar um pouco. Eu falei, gente, que maravilha. Algo que Deus fez na minha vida, uma chave que Deus virou, ela está se estendendo sobre a vida de toda a minha família. O que tem sido bom para mim, eu posso derramar para aqueles que eu amo. Você pode dizer amém por isso? Eu pude abençoar muita gente da minha família, para que eles vivam mais. O resultado de alguém que cresce nessa expansão não é só material, é também um resultado de conhecimento, de sabedoria, de inteligência emocional, de domínio próprio. Quando você tem domínio próprio, você passa isso para a sua próxima geração. Você passa isso para aqueles que você ama. Eles olham para você e veem que você tem autoridade. E eles se inspiram em você. Amém? Aleluia. Mesmo na sua velhice, a sua descendência, ela vai olhar para você como um referencial.
Ela vai olhar para você como um modelo, vai ouvir os seus conselhos. Salmo 92, versículo 14, diz: mesmo na velhice, produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. O fruto da velhice não é apenas germinar fisicamente, mas é o fruto da sabedoria, do conhecimento que é repassado e visto nas próximas gerações. Quando a gente expande, a gente derrama isso sobre os nossos descendentes, sobre os nossos familiares. Os pais preparam a estrutura para que os filhos possam habitar naquilo que antes era assolado. Uma raiz bem arraigada te dá segurança para uma boa estruturação. Isso é uma coisa que nós precisamos investir. Anote isso, porque a maioria dos problemas mentais e psicológicos são decorrentes de famílias desfuncionais. Pessoas que não se resolveram internamente, que não expandiram, que não tiveram conhecimento alargado, que não conquistaram territórios emocionais, que não venceram seus limites, que não têm autoridade sobre o pecado. Pais saudáveis, pais curados, é igual a frutificação emocional, frutificação física, moral, espiritual, é igual a expansão. Pai e mãe saudável emocionalmente é igual a uma família que tem expansão emocional e pode conquistar muito mais do que você lá na frente. Se você não foi tão bom na sua profissão, você pode ensinar os seus filhos a serem pessoas sábias para que eles aproveitem as oportunidades e sejam melhores do que você. Aleluia! Uma geração equilibrada no lar, forte, sadia, emocionalmente, estrutura cidades assoladas e os filhos tomam posse dela. Tem coisas que os meus pais não tomaram posse, mas eu que tomei posse. Eu que herdei a bênção. Eu me lembro de uma vez uma pastora falando para mim, tem conquistas que eu colho, mas tem conquistas que os meus filhos colhem. Falei, uau, é verdade. Como um lar, quando o lar está bem estruturado, os filhos têm capacidade de governar. Eles herdam dos pais essas características. Herdam autoridade, domínio próprio, valores e princípios. Você tem preservado os princípios? Você tem se permitido ser expandido para que os princípios prevaleçam nas suas escolhas? Seus filhos vão herdar isso. Se atente para isso. Não, mas ninguém está vendo. Sim, a tua casa está vendo. Tua descendência está vendo. E vai herdar aquilo que você tem feito. É como prática, o modelo que você é. O sucesso de uma geração é deixar sucessores de sucesso. O sucesso de um trabalho é quando patrões geram bons administradores, bons funcionários. Uma pessoa que expande individualmente, que é sarada nos seus relacionamentos mais íntimos, ela gera homens e mulheres equilibrados emocionalmente, sábios, cheios do Espírito Santo. Salmo 92, versículo 12, diz, coloca na tela, por favor. Os justos, está falando da gente, amém, igreja? Porém, florescerão como palmeiras e crescerão como os cedros do Líbano. É interessante que as palmeiras, eu morei na Califórnia há 3 anos, e uma das coisas mais lindas da Califórnia são as palmeiras. Elas desenham a costa da Califórnia, parece que está na Bahia. Aqui tem, mas lá é fora de série. Elas são gigantes, muito grandes. Só que elas crescem para baixo, para dentro, 3 vezes mais do que para fora. É por isso que elas não envergam, né? Teve um tsunami até, o pastor João estava compartilhando comigo, não sei onde é que foi, mas que destruiu toda a cidade e as palmeiras continuaram de pé. Elas não caíram, porque elas cresceram para baixo primeiro, 3 vezes mais do que para fora. Ou seja, para elas ficarem bem estabelecidas, elas começam crescendo para baixo. Isso fala sobre eu e você. Para a gente ficar de pé em meio às guerras, os desafios, a gente tem que crescer para baixo, estar bem enraizado, firmado na rocha, expandir primeiro para baixo no sentido de internamente, alicerces bem estruturados para na hora que vier a guerra, você ser uma fortaleza em Cristo, você ter uma palavra de ânimo, você ser uma mulher de oração que vai sustentar a tua família em oração num tempo de guerra que o teu marido tem que ter sabedoria para tomar decisões. Você está ali como intercessora, sendo essa coluna como as palmeiras. Amém? Aleluia! Quem se enraizou bem na sua caminhada com Deus, de longe as pessoas verão o resultado. Vão olhar e falar, eis ali um homem de Deus, uma mulher de Deus, a vida dele frutifica, a vida dele dá certo.
É um processo se expandir, mas é possível. Expandir dói, porque crescer também dói. Até para você crescer na sua musculatura, você sente dor. Quando você malha, dói pra caramba. Mas é aquele ditado que a gente conhece, no pain, no gain. Não é verdade? Para você crescer, você precisa sentir dor. Para você emagrecer, você precisa abrir mão das porcarias. Dói também. Você olha, eu queria tanto. Não, mas eu tenho que crucificar minha carne. A gente precisa sentir dor muitas vezes para a gente ser alargado. Até uma criança, quando está crescendo, às vezes sente dor na perna. O Brinco estava falando comigo isso, que ele sentiu muitas dores na perna para crescer. Falei, que interessante, né? Cada um tem um processo, mas crescer dói. Diga comigo, crescer dói. Crescer emocionalmente causa dor também emocional. Você sofre para amadurecer, sofre para perdoar, sofre para abandonar uma paixão mundana. Alguém passou por isso na época do mundão? Nossa, Deus, eu fiz PhD nessa área. Eu também. Você sofre para abandonar um engano, uma mentira do inferno, uma ilusão que o diabo colocou no seu coração. Você sofre para dizer não para aquilo que te faz mal. Você sofre para ser livre do pecado. Crescer dói. Mas Eclesiastes 7:8, coloca na tela, por favor. Se você puder, anote essa referência. Eu amo esse versículo. Diz assim, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Em outra versão diz assim, terminar algo é melhor do que começar. A paciência é melhor do que o orgulho. Melhor é o fim das coisas do que o seu início. É melhor você perder para ganhar do que você ganhar para perder. Pague o preço agora, seja alargado. Deixa Deus te expandir para que você possa crescer. Vai doer, mas é melhor ser podado para crescer do que cortado para queimar. Eu vou repetir para você. É melhor você ser podado para crescer do que ser cortado para queimar. Aleluia. Ser podado, ser alargado faz parte de um crescimento para uma grande conquista. Cuidado com a zona de conforto. Cuidado com esse lugar que, aqui tá bom, ninguém mexe, ninguém me tira daqui. Não confunda prazer com felicidade, porque nem tudo que te dá prazer te faz bem. Eu vou repetir. Não confunda prazer com felicidade, porque nem tudo que te dá prazer te faz bem. Para você se expandir, você passa por pressão de todos os lados. Dói. Você vai sentir desconfortos. Quando você está debaixo de pressão, não se assuste. Você está numa fase de expansão. Quando está doendo é porque está expandindo, é porque está sendo alargado. Isso é de Deus. Deus é poderoso para fazer tudo, menos a nossa parte, porque a nossa parte cabe a nós. Amém? Deus faz tudo, menos a nossa parte. Eu já estou quase chegando no final, mas eu quero te estimular a você plantar. Mas se você quer uma colheita extraordinária nesse ano de 2024, você precisa se lembrar todos os dias. Eu preciso plantar expansão. Eu preciso vencer os meus limites, vencer as minhas guerras, me tornar autoridade sobre elas. Você tem ouvido palavras de confronto aqui, não para te ferir, mas para te fazer se expandir, crescer. Chegou esse tempo de se alargar, de aumentar o crescimento. Mas quando eu me alargo, eu conquisto. E esse é o propósito para 2024, para toda a nossa família. Eu falei aqui, número 1, expanda-se, se alargue por dentro, dê testemunho. Falei também, expanda dentro para você colher frutos fora, para você performar, para você ter êxito, sucesso na sua vida profissional, ministerial, ou aonde você colocar as suas mãos. E também falei, por último, quando eu expando dentro, minha família recebe a colheita. Quando eu expando dentro, eu deixo um legado para uma geração inteira e para as próximas gerações. A partir da minha conversão, da minha história, onde eu quebrei regras que a sociedade me colocava por vir de uma família de gente famosa, eu poderia ter sido mais uma louca. Eu decidi ser uma mulher santa, consagrada, separada ao Senhor. Eu tenho alcançado uma geração inteira. Vidas nos 4 cantos da terra já foram alcançadas através da minha vida para a glória do nome de Jesus. Através da minha expansão, do meu testemunho, da minha decisão, eu pude ser bênção na minha família e em toda essa geração.
Eu quero te convidar nessa manhã para que essas reflexões elas façam parte do seu estilo de vida. Seja uma pessoa que se permita expandir. Seja uma pessoa que se permita ser confrontado. Se você não obedece a quem você vê, você não vai obedecer a Deus que você não vê. Então, se submeta à palavra que você tem recebido. Obedeça aos princípios, porque quando eu cumpro princípios, Deus cumpre promessas. Você pode repetir comigo para fechar? Diga, quando eu cumpro princípios, Deus cumpre promessas. Se você recebeu de Deus, aplauda a Jesus. Glórias ao Senhor. Aleluia.